Evandro, antes de devolver para você uma notícia que acaba de chegar para a gente através da Advocacia Geral da União, a AGU. A AGU confirma agora há pouco que o Ministério Público da Itália deu um parecer favorável para a extradição da deputada federal Carla Zambelli. A gente relembra que Carla Zambelli está presa na Itália no que foi considerado um processo de fuga aqui do Brasil. Primeiro ela foi para a Argentina, depois para os Estados Unidos e consequentemente para a Itália, fazendo uso inclusive da cidadania italiana, e por lá ficou até que fosse presa então com o auxílio da Interpol, a Polícia Internacional. A gente relembra que Carla Zambelli está na Itália logo depois que saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal pela condenação dela por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em conjunto, de acordo com a acusação da Procuradoria-Geral da República, com o hacker Walter Delgatti Neto. E essa invasão, a gente relembra também que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República e também com o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, teria o objetivo justamente de desacreditar todo o sistema judicial e principalmente o processo eleitoral. Logo depois disso, então, Carla Zambelli, para que não fosse cumprida a pena de prisão contra ela e que determina ainda a perda do mandato parlamentar, ela se dirigiu à Itália, foi presa dias depois pela polícia italiana com a ajuda da Interpol, como eu disse, e agora, então, por meio de um parecer emitido há poucos minutos pelo Ministério Público da Itália, houve então um parecer favorável para que ela seja extraditada aqui ao Brasil e acabe cumprindo as penas aqui no país de origem. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Eu quero te ouvir, Zé Maria Trindade, sobre essa odisseia criada aí pela Carla Zambelli para tentar escapar da condenação aqui no país e que agora indica que vai terminar sim com extradição e o cumprimento no regime brasileiro. Pois é, desde o início eu sabia que este era o final. Primeiro porque a Itália fez ali uma renovação no que é realmente um cidadão italiano ou esse tipo de cidadania meio precária em que a pessoa mora em outro país e conseguiu a cidadania através da legislação que garante por ser descendente de italiano, né? O Pisolato, um ex-dirigente do Banco do Brasil, né, fez a mesma coisa. Ele tinha cidadania italiana, fugiu para a Itália e foi extraditado para o Brasil. E a gente sabia que esse era o caminho lógico, né? Esta é a tendência. O errado, o estranho seria a Itália não fazer esta extradição. Até porque existem outros casos em que o Brasil fez a extradição, como Cesare Battisti, né, que é um terrorista que foi mantido aqui muito tempo no Brasil e finalmente foi extraditado para a Itália para pagar os crimes que ele cometeu lá, crime de terrorismo e crimes de morte, e o Brasil extraditou. Então, é lógico, era evidente que isso aconteceria. Eu sempre digo que ninguém foge mais. Hoje nós estamos no mundo de imagem, no mundo de informação, em que ninguém foge. Não há possibilidade. Você está em qualquer lugar, alguém tira uma foto no celular, pronto, já desfez todo o seu processo de fuga passando por vários países. Ela vai voltar e vai ter que enfrentar uma condenação transitada em julgado, não é pouco tempo, né, 10 anos, e o Supremo Tribunal Federal é a VEP, Vara de Execuções Penais, e vai definir onde e como a Carla vai ficar. Eu lamento muito, ela foi uma grande articuladora, uma grande militante, né? Desde o início, desde quando não era deputada, eu convivia com ela aqui em Brasília, no Salão Verde, ela se acorrentou, ou seja, defensora de causas. E como tal, eu acho que ela sendo eleita deveria ter uma proteção especial, sim, porque o mandato ele é popular e esse seria um direito do povo que votou na Carla, de protegê-la de vários crimes. Agora, se o Congresso não quer voltar à Constituição antiga, é uma decisão dos deputados e senadores. Mas, de qualquer maneira, é evidente que ela vai voltar ao Brasil. Mas até alguns aliados, né, Zé Maria Trindade, do próprio PL, aliados de
Carla Zambelli admitiram que ela passou um pouco do ponto em relação, principalmente a essa situação da invasão no sistema do Conselho Nacional da Justiça com a ajuda de um hacker. Eu me lembro que quando o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, esteve aqui no nosso estúdio no Direto ao Ponto, nós o questionamos sobre a situação de Carla Zambelli e ele falou que ela se tornou uma pessoa incontrolável, começou a fazer um monte de burrices, mas não havia quem conseguisse aconselhá-la de maneira diferente. E o presidente também disse que ela acabou criando um problema maior para si ao deixar o país e ficar gravando vídeos para as redes sociais dizendo que ela estava fora do país e que ela estava confiando que a justiça de outro país faria o que a justiça brasileira não fez quando os acordos de colaboração atrasem para o destino que a gente está acompanhando agora, que é autorização para extradição e cumprimento, sim, de uma pena por causa de uma condenação que ela teve aqui no Brasil. E uma condenação por, junto com um hacker, invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça para publicar uma ordem de prisão contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, Fábio Piper. Eu não vou conseguir segurar, vou contar um bastidor aqui. Estava rindo com o Bruno Musa, porque a gente, enfim, na nossa conversa paralela aqui, eu citei o hacker. O hacker está preso em Tremembé e parece que ele e o ex-jogador Robinho agora vão lançar uma plataforma de apostas aí. Oh, Deus. É verdade, o hacker tem expertise e tal. Então, empreendedores brasileiros. Eles são empreendedores brasileiros. O Brasil realmente é um país muito sui generis em relação a esse tipo de coisa. Agora, eu acho, e eu sempre achei a deputada Carla Zambelli o fim da picada, mas eu acho que ela deve, pelo menos uma revelação ao país que poderia, inclusive, atenuar um pouco a série de coisas erradas que ela fez ao longo da sua meteórica carreira política. Ela deveria detalhar, contar com riqueza de detalhes para todo o país o que foi que ela e o hacker foram fazer naquela reunião com o Bolsonaro no Palácio do Planalto em 2022. Por que ela apresentou um hacker ao então presidente da República e qual era a intenção deles? O que exatamente eles conversaram lá? Disso pouco se falou. De qualquer forma, veja, ela não é uma perseguida política, ela é alguém, como vocês explicaram, ao lado de um hacker, invadiu o sistema de uma instituição extremamente importante, né? Não é, assim, uma bobagemzinha, algo que poderia ser simplesmente, enfim, anulado aí pelo Instituto dos Benefícios da Imunidade Parlamentar. Longe disso. O crime dela foi muito sério. Além do que, ainda há aquela outra questão dela armada correndo na rua, atrás de uma pessoa. Vai qualquer um de nós fazer isso. Então, eu acho que passou da hora realmente dela começar a cumprir as penas dela e caiu na ilusão que acabou sendo de alguma forma corroborada por muita gente aí de rede social, a parcela mais idiota, que acreditou que o fato da Carla Zambelli ter se refugiado num país governado por uma política de direita fosse lhe garantir algum tipo de imunidade, esquecendo que na Itália, independentemente do governo ser de direita ou de esquerda, a lei funciona. E tem uma questão também, né? Porque quando um país abre uma brecha para proteger uma pessoa que foi condenada em outro, no momento em que ele precisar também de uma colaboração, isso pode colocar em risco. Porque é o que a gente sempre fala, né? O poder muda, os governos são de turno, a situação pode se alterar. Então, nunca dá para você estabelecer uma regra e confiar apenas naquela regra como se ela fosse te salvar para o resto da vida, porque a história muda e aqueles que eram os protegidos podem se tornar justamente os que estão sendo punidos e vice-versa. É que nem vocês dizem, né? Até do passado a gente vai duvidando. E no caso da Carla Zambelli, foi uma questão muito pragmática. Ela cometeu um crime ao invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça com um hacker. Então, a questão pragmática acabou pesando para a justiça italiana, que toma agora essa decisão de permitir a extradição dela, Langani. E Evandro, a gente teve precedentes, né, de que ela confiou muito no fato de ter a cidadania italiana e que ficaria por lá e não seria extraditada. O grande problema que a gente teve aqui
2 precedentes abertos e, no caso, eram pessoas com a cidadania italiana e a Justiça da Itália entendeu que o que interessa para você ser julgado pela Itália é a sua cidadania natural, né? De fato, aquela onde você nasceu e não onde você conquistou a sua cidadania. Então, no caso, a Carla Zambelli não nasceu na Itália, ela nasceu no Brasil e aí, por parentesco, enfim, ela teve direito à cidadania italiana. E foi exatamente esse o posicionamento da Justiça. Ela será extraditada e cumprirá a pena aqui no Brasil. E eu concordo muito com o Zé, né? É uma pena, sim, porque era uma ativista, era uma pessoa que eu acho que até bem intencionada, mas que acabou cometendo erros, agiu muitas vezes por emoção e aí, infelizmente, né, você tem toda essa questão relacionada a ela.